Fala 01, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, aqui no canal eu quero trazer sempre para vocês tudo aquilo que é relacionado a concurso público, ferramentas, formas de poder potencializar os seus estudos. Então, desde já, quero lhe convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o like, porque esse vídeo é muito bom. Ele não tem a ver com concurso público diretamente, mas indiretamente ele vai mudar a sua vida. Então, fique até o fim, prometo ser rápido, tá bom? Pessoal, vamos lá. Eu sei que a rotina de estudos para concurso público, ela é bem cansativa. Bem cansativa. Mas nós que estudamos para concurso público, quando chega no final do dia, nós precisamos fazer algumas coisas para desacelerar, conseguir dormir bem, acordar no outro dia para poder ter um dia produtivo. E você sabe, um dia que passou, ele não volta atrás. E um dia estudado é mais um tijolinho colocado ali na sua preparação para o seu sucesso. Então eu quero te dar uma dica importante que vai potencializar os seus estudos. E ela vai começar logo pela manhã, quer dizer, no final da sua noite e início pela manhã. Pessoal, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: você precisa dormir cedo, tá bom? Para você poder acordar cedo e disposto para enfrentar esses leões por dia que são necessários para você poder estar com a mente focada, conseguir estudar bem. E eu quero te dar uma dica de um livro para você poder ler de manhã, quando acordar, ou à noite, antes de dormir. Eu indico mais à noite antes de dormir, porque é o momento que você precisa largar o celular, né? Largar, porque nós ficamos muito acelerados, ficamos no Instagram, rede social. Então, cara, é hora de você entrar no modo caverna e focar 100% na sua preparação para o estudo para concurso público, para sua prova, porque o seu concorrente, ele não tá brincando. E concurso público, você sabe, é coisa de profissional. Se você for amador, as pessoas vão passar por cima de você e você não vai ver não vai passar nem a foto, nem o seu nome vai estar lá na lista, porque é muito concorrido. Então você tem que ter todas as ferramentas necessárias para poder te aprovar. Pessoal, esse livro, ele é do David Goggins, Nada Pode Me Ferir. Pessoal, de longe, esse é o melhor livro que eu já li na minha vida, depois das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia. Pessoal, para você que não sabe quem é David Goggins, ele é um ex-obeso. Ele pesava em média entre 140 e 150 quilos, é o que apontam as notícias, né? Se você for pesquisar sobre a vida dele, ele não bota exatamente o peso, né? Mas ele chegou a isso. Eu quero mostrar algumas fotos para você nesse livro, então fica até o final que eu vou mostrar para você como ele era. E um dia ele estava em casa e ele via que as pessoas tinham uma vida boa, conseguiam fazer tudo, né? Tinham disposição, e ele era um detetizador, nada contra detetizador, é claro, mas ele era um detetizador muito obeso que vivia comendo fast food e não havia propósito nenhum na sua vida. Então ele ficava sempre em casa, vendo televisão, comendo fast food, levando uma vida bem ruim mesmo, com obesidade mórbida, quase matando ele. E ele começou a ter uma vontade de nascer dentro dele servir as Forças Armadas, né? Até porque os americanos, ele tem muito forte dentro dele servir as Forças Armadas, principalmente depois do 11 de setembro, que massacrou muitos americanos, que mexeu muito com eles, sabe? Foi uma ferida que causou no mundo todo, né? Mas principalmente a eles. Então, muitos americanos, é meio que uma regra, eles terminam lá o colégio, ingressam no serviço militar. Há muitos militares, sabe? Milhares. Então, é um estilo de vida deles. Então, o David Goggins não conseguiu ver isso no início, mas depois a vida levou ele a esse momento. E não foi somente um militar, pessoal. Ele é o único militar americano, eu vou ler aqui porque é um nome difícil, a completar o Navy SEALs, que é a elite da Marinha Americana, tipo, é a Forças Especiais da Marinha Americana, são os Navy SEALs. E ele completou também o Army Ranger, que é um dos melhores, um dos cursos mais complicados do exército americano, e também o TAT, que é da aeronáutica. Então ele foi o único americano a completar esses 3 cursos operacionais, tá bom? Mas a vida de David Goggins, pessoal, ela não foi somente flores, né? Tudo começou na infância dele. Ele teve uma infância muito turbulenta, sabe? Uma vida muito complicada, de mudança de lares várias vezes, de humilhações na parte da família. E tudo isso levou ele a essa parte da obesidade, a partir de uma vida bem ruim, ficou, sabe, não conseguiu evoluir. Foi muito complicado a vida que ele levou. Mas depois ele descobriu um propósito.
e se tornou esse cara. E esse livro, pessoal, ele é muito bom porque conta a história dele, bem a trajetória. Bem no início aqui, ó, você vai ver que o primeiro capítulo, ó, vou ler para vocês o nome para vocês terem ideia. Eu tinha tudo para virar estatística, cara, e isso é realmente o que define ele, sabe? E uma das frases muito fortes que ele tem aqui na introdução, ele escreveu assim, ó, não dá para você ler, ó, eu acho. Opa, pra cá, mas eu vou ler pra vocês. A voz na minha cabeça é que nunca se cala e nunca vai me deixar parar. Então, cara, esse livro, ele começa contando o testemunho do Goggins, falando sobre a infância difícil que ele teve, como ele foi avançar, se tornou obeso, depois venceu, né, através do militarismo. E depois disso tudo, ele se tornou um ultramaratonista. Ele já tem mais no currículo dele, mais de 70 ultramaratonas. E, pessoal, quando eu falo maratona, você já sabe o que é. São 42 quilômetros e poucas pessoas em vida completam uma maratona. Agora imagina uma ultramaratona. A mais conhecida é Badwater 135, que o David Goggins completou. E para você ter uma noção, a Badwater, que é a corrida uma das mais difíceis do mundo, ela tem 213 quilômetros de corrida, tá bom? Ela é mais do que 4 vezes uma maratona. Então, para vocês terem noção de quem foi David Goggins e tudo que ele viveu e tudo conquistou. E ele ainda tem um recorde de mais barra fixa, né? O pull-up. Ele fez 4.013 pull-up em 24 horas. Então, para vocês terem ideia quem ele é. E, pessoal, a maior mensagem que eu aprendi com esse livro, e que eu quero trazer para vocês e fazer a conexão para a parte de concurso público, é que tudo é mental, tá bom? Ele fala muito sobre a guerra da mente. Quando você vence essa guerra na mente, você vence todas as coisas. Então isso é para você, cara. Você acha que não é possível você estar no seu cargo público? Você acha que não é possível você conquistar os seus sonhos porque você é um aluno mediano, porque você veio de baixo, porque você é uma pessoa pobre? E eu quero lhe dizer que isso é possível, porque tudo está aqui. Você pode demorar mais tempo, mas você vai conquistar se você permanecer, tá bom? Então, simplesmente permaneça. Eu quero finalizar esse vídeo lendo uma frase dele muito importante que estava no livro dele. Eu tinha aberto aqui. Deixa eu ver onde ela tá. Perfeito. Tá aqui a frase que eu quero ler com vocês. São 3 frases. Vamos lá. Ó, a primeira. Tudo na vida é um jogo mental. Sempre que estamos tragados pelos dramas da vida, tanto os grandes quanto os pequenos, esquecemos que, por pior que a dor se torne, por mais insuportável que seja a tortura, tudo que é ruim tem um fim. A outra, a dor é capaz de abrir uma porta secreta na mente, que conduz tanto ao desempenho de alto nível quanto ao lindo silêncio. E a última, pessoal, para fechar, só você pode dominar a sua mente. E isso é necessário para viver com ousadia e construir uma vida repleta de conquistas que a maioria das pessoas considera estar além da própria capacidade. Pessoal, David Goggins é isso. Ele venceu todas as barreiras mentais que um homem enfrenta e ele ainda vive vencendo. Ele é um cara que vive uma rotina bem pesada. Eu vou te mostrar as fotos que eu preparei aqui para a gente fechar o vídeo, para ele não ficar tão extenso. Deixei marcada no livro aqui. Essa aqui é uma das fotos dele, ó, com 132 quilos em 1999. Espera aí. Aí. Tá? A outra foto que eu preparei para vocês. Essa aqui ele é uma das ultramaratonas. Olha o shape do cara, irmão. Sinistro, sinistro, sinistro. E essa é a primeira Badwater que ele competiu. A foto dele da Badwater. Então, cara, isso é David Goggins, sabe? Ele, com esse livro, ajuda você a construir um mindset, que é um esquema da sua mente que você pode vencer as barreiras. Então, cara, não deixe de ler esse livro. Bote ele como de cabeceira. Você que é concurseiro, concurseira, você precisa ter um momento de leitura, ler outras coisas que possam, tipo, tirar você desse frenesi de estudo para concurso público que a gente sabe como que é. Então, eu indico esse livro para você. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Espero que você goste muito desse livro. E vamos pra cima. Comente aqui embaixo se você já leu esse livro e qual outro livro você indica, tá bom? Tamo junto, forte abraço e é nóis!